Quer saber quais são as informações mais importantes do artigo 5º da Constituição? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você está estudando para concursos e gosta de assistir videoaulas gratuitas, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e comenta aqui embaixo se este conteúdo foi útil para você. Agora, nós vamos iniciar uma videoaula do artigo 5º da Constituição. Lembrando que eu não vou falar inciso por inciso, cada vírgula, porque essa é uma videoaula revisional que contempla os temas mais cobrados em provas de concursos públicos, tem o objetivo de esclarecer melhor isso se você está estudando, por exemplo, na graduação. Então nós não vamos ver inciso por inciso cada vírgula, tem que avisar que senão os haters caem em cima, né? Porque o mais importante aqui é contemplar uma revisão geral daquilo que é mais importante que você saiba do artigo 5º da Constituição. Então, sem mais delongas, o artigo 5º da Constituição, ele contempla os direitos e deveres individuais e coletivos. Nós estamos dentro dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, temos o artigo 6º, que contempla os direitos sociais, né? Do 7º ao 11, os direitos do trabalhador, os direitos sociais do trabalho, do trabalhador. O 12 e o 13, nacionalidade, direitos de nacionalidade. E do artigo 14 ao 17, os direitos políticos e partidos políticos. Inclusive, se vocês quiserem revisão de todos esses temas, é só comentar aqui embaixo que eu estou decidida a gravar, se for ajudar o pessoal. Aí, então, dentro dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º vai contemplar para nós os direitos e deveres individuais e coletivos. Gente, o artigo 5º começa lá no caput dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, entre outros direitos, né? Aí cita outros direitos aí, segurança, propriedade, salvo engano. O que isso significa, gente? Dizer que todos são iguais perante a lei e que esses direitos mais básicos são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros, né, que aqui estejam, nada mais é do que a consagração do princípio da isonomia. Isonomia é a mesma coisa que igualdade. Então, a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna garante. Hoje em dia tem um entendimento da doutrina, né, que não precisa nem do estrangeiro ser residente no país para ter esses direitos mais básicos aí, né, vida, liberdade, segurança, etc. Basta que o estrangeiro esteja aqui, né, para ter esses direitos garantidos. Então, o princípio da isonomia, né, ou igualdade, é essa ideia de igualdade entre brasileiros e estrangeiros. E aí, o artigo 5º, inciso 1º, reforça essa ideia de igualdade ou isonomia, dizendo o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, a Constituição também fala sobre essa igualdade entre homens e mulheres. Em seguida, né, no artigo 5º, inciso 2º, a Constituição diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Aí, né, a Constituição está apresentando para nós o princípio da legalidade. Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se for em virtude da lei. Só a lei pode direcionar as condutas. Continuando, o artigo 5º traz para nós a proibição da tortura, né? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, a proibição da tortura, né? Quando você constrange, submete alguém com emprego de violência ou grave ameaça, algum tipo de sofrimento físico ou mental, a tortura é absolutamente proibida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, pela Constituição, por leis internacionais, né, tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, e ela está prevista na Lei 9.455 de 97, já tem videoaula aqui no canal sobre a lei de tortura, vou colocar aqui embaixo para você assistir, né, se você está buscando aí esses conteúdos.
A Constituição contempla ainda, no artigo 5º, a liberdade de manifestação do pensamento. Então, no Brasil é livre a manifestação do pensamento, só que é proibido o anonimato. Então, existe essa necessidade de você assumir a responsabilidade, né, pelos seus atos, pelas suas ideias, pelas suas opiniões. Tanto é que é garantido o direito de resposta, né, para quem se sinta ofendido com alguma opinião, manifestação sua. O direito de resposta é proporcional à ofensa. E a Constituição também garante no artigo 5º a possibilidade de indenização por danos morais, materiais à imagem, né, para quem se exceder nessa liberdade de manifestação do pensamento. O artigo 5º consagra ainda a liberdade de consciência e de crença religiosa. Então, o Brasil é um estado laico de direito, as pessoas são livres para escolherem ter a religião que elas quiserem e até para não terem religião nenhuma, né, se for da vontade delas. É garantida a assistência religiosa nas entidades, né, civis ou militares de internação coletiva, a exemplo dos presídios, né, dos hospitais, as pessoas que lá estão, por algum motivo privadas do contato com o mundo exterior, elas podem receber assistência religiosa se for da vontade delas. Ainda sobre a liberdade de consciência e de crença religiosa, a Constituição diz, ela traz para nós, né, a escusa de consciência. Ela fala o seguinte: ninguém será privado de direitos, né, ou ninguém pode se esquivar de uma obrigação que foi a todos imposta por motivo de crença religiosa, salvo se essa pessoa, né, ela se recusar a cumprir com uma prestação alternativa estabelecida em lei. Então, ninguém pode ser privado de um direito, né, por motivo de crença religiosa, por alegar impedimento de crença religiosa para fazer uma obrigação que é para todo mundo. Mas aí, neste caso, vai ser fixado uma alternativa e essa pessoa tem que cumprir com a prestação alternativa. Um exemplo muito comum são as pessoas que, por motivos de crença religiosa, elas não podem pegar em armas. E aí, como é que faz na época que elas vão servir, né, as Forças Armadas, por exemplo, servir ao Exército? O jovem que tem alguma prática religiosa neste sentido. É estabelecida uma prestação alternativa para ele. Por exemplo, ele comparece, né, até a sede administrativa do Exército e fica lá fazendo serviços administrativos, mas ele não deixa, né, de cumprir com essa obrigação que hoje, né, para todos os rapazes do Brasil. Então você não pode ser privado de direitos quando você alega a sua crença religiosa para não cumprir com uma obrigação que é para todo mundo. Neste caso, vai ser fixada uma prestação alternativa e aí basta que você cumpra com essa prestação alternativa. Isso aí é a escusa de consciência. O artigo 5º também traz a liberdade de expressão, né? No Brasil é livre a expressão artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Isso não existe aqui. A inviolabilidade da vida privada e da honra, né? A Constituição garante aí a proteção da vida privada, da honra das pessoas. A Constituição garante também, no artigo 5º, inciso 10º ou 11, salvo engano, a liberdade, a inviolabilidade do domicílio. Então ela fala, né, que é garantida a proteção do domicílio, é garantida a inviolabilidade do domicílio. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, né, a Constituição fala isso, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que a Constituição está dizendo, né? De dia, que hoje em dia o conceito mais moderno, que o dia é do amanhecer ao anoitecer, né? Pode sim violar a casa de alguém, as autoridades podem entrar de dia sem o consentimento, sem que o morador autorize, se eles estiverem em flagrante delito, né, em caso de um desastre, pense aí numa situação de um desabamento, por exemplo, né, para acudir a pessoa, para prestar socorro, pense aí numa pessoa que está passando mal, ou mesmo por ordem do juiz. De dia, pode entrar sem o consentimento do morador nessas 4 hipóteses. À noite, né, do anoitecer ao amanhecer, também pode, só que exceto por determinação judicial, porque só pode cumprir mandado judicial de violação do domicílio durante o dia, né? Sendo o entendimento mais moderno que o dia é do amanhecer ao anoitecer, enquanto tá claro. Por quê? Porque a Constituição garante, né, a inviolabilidade da casa. Continuando aí,
Também é inviolável no Brasil a correspondência, né? Só pode ter violação, por exemplo, das comunicações telefônicas com a autorização judicial, Lei 9.296 de 96. A Constituição também fala que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, no Brasil, você pode escolher a profissão que você quiser para exercer, desde que você cumpra os requisitos estabelecidos em lei para cada profissão. Também é garantido, né, o acesso à informação para as pessoas, resguardado o sigilo da fonte. Então, o jornalista que divulga, né, o acesso à informação que é de interesse das pessoas não precisa revelar a fonte que ele conseguiu aquela informação quando esse sigilo, né, for necessário ao exercício da profissão. Olha quantas coisas o artigo 5º, que é o maior da Constituição, contempla, né? Nós estamos estudando só os pontos mais importantes do artigo 5º, mas é uma revisão bem completa. Ainda dentro do artigo 5º, a Constituição diz o seguinte: é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz. Então, as pessoas têm o direito de ir e vir, né, pelo território nacional em tempos de paz, porque se houver guerra, né, se houver estado de sítio, pode ter restrição a este direito. A Constituição também fala sobre o direito de reunião, que é o direito das pessoas, né, de se agruparem e usarem os espaços públicos para isso. Um exemplo do direito de reunião é uma passeata, né, uma manifestação popular. Então, é garantido o direito de reunião desde que ela seja pacífica, desarmada. Não é necessário pedir autorização, só que é preciso avisar a autoridade competente, né, avisar o município que no dia e na hora, naquele dia e naquela hora, vai ter uma manifestação popular, por exemplo, na praça tal. Não precisa pedir autorização, mas não pode frustrar uma reunião que foi convocada antes, né? E tem que avisar as autoridades. Ainda dentro, né, dessa seara, a gente tem o direito de associação. A associação, ela já é uma reunião estável, é quando um grupo de pessoas se reúne de forma permanente, né, para a defesa de interesses, de objetivos em comum. Com relação ao direito de associação, né, a Constituição fala que o direito de associação é pleno, desde que a associação seja para fins lícitos, né, proibida a associação de caráter paramilitar, que é aquela que imita a estrutura das Forças Armadas. O direito de associação independe de autorização, é vedada a interferência do Estado nas associações. Uma vez que a associação foi constituída, por exemplo, uma associação de moradores do bairro tal, né, ela só pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter as suas atividades suspensas por decisão do juiz, mas é necessário o trânsito em julgado, né, dessa decisão de dissolução compulsória não caber mais nenhum recurso. Uma vez que uma associação existe, ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. E as associações, quando elas forem autorizadas, né, elas têm legitimidade, elas podem representar os seus associados, os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. O artigo 5º contempla ainda o direito de propriedade. O que é o direito de propriedade? É o direito de usar, gozar e dispor de coisas, né, de bens. É o direito de você não ter tomado de você nenhum bem que é seu de forma arbitrária. Só que o direito de propriedade, como outros direitos previstos, né, na Constituição, no artigo 5º, ele não é absoluto. O próprio artigo 5º traz para nós duas situações em que o Estado pode intervir no direito de propriedade dos cidadãos e das cidadãs, né? Então, olha só, a desapropriação é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. A desapropriação é a transferência, né, da propriedade privada para o Estado. Ela pode acontecer em situações de necessidade ou utilidade pública, né, ou interesse social e precisa de ter justa e prévia indenização em dinheiro. Então, vamos supor que você tenha uma fazenda e que a prefeitura precise, né, o município, não, geralmente é o Estado, né, ou algum outro ente, geralmente é o Estado, precisa de construir ali, e aí eu tô falando o Estado, né, enquanto nação, país, né, o governo federal, pode ser o estadual também, até o município, depende do caso concreto. Precisa construir uma estrada ali e vai pegar um pedaço da sua fazenda. Ele pode fazer isso? Pode.
porque é uma desapropriação, né, por necessidade pública. Aí, o que ele tem que fazer? Ele te indeniza antes, né? Ele paga para você o valor correspondente àquela perda patrimonial que você vai ter, né, em dinheiro. Ele te indeniza antes e aí ele pode, digamos assim, tomar um pedaço, né, o todo da sua propriedade. Por quê? Em se tratando do direito, o interesse público vai sempre prevalecer sobre o seu interesse privado, ok? É claro que a desapropriação tem todo um procedimento, inclusive eu já gravei uma videoaula de intervenção do Estado na propriedade privada. Vou colocar o link aqui para você, que eu explico melhor as outras formas de intervenção, mas em linhas gerais é isso. E a Constituição, o artigo 5º, também traz a requisição administrativa. A requisição administrativa é quando o Estado ele usa temporariamente um bem privado e depois ele te devolve, né? É uma situação, por exemplo, de iminente perigo público. Então, o Estado, vamos supor que houve uma tragédia, né? E aí ele precisa usar a sua propriedade privada para atender as vítimas da tragédia e depois ele vai te devolver. Né? Quando o Estado usa temporariamente o bem privado, é uma requisição administrativa. Ele indeniza? Depende, né? A Constituição fala que é garantida a indenização ulterior, ou seja, depois apenas se houver dano. Vou colocar o link aqui da videoaula que eu explico até outras formas de intervenção do Estado na propriedade privada. A Constituição também garante o direito de herança, no artigo 5º, também garante os direitos do consumidor, estão regulamentados hoje na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Também tem videoaula minha sobre alguns princípios da defesa do consumidor. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês irem complementando. A Constituição garante o direito de petição e de obter certidões dos entes públicos, independente do pagamento de taxas. A Constituição também fala da proteção, né, do direito adquirido, o direito que você adquiriu sob a vigência de uma determinada lei. Se depois a lei mudar, você não perde esse direito, né? Você, por exemplo, já se aposentou sob a vigência de uma lei. Essa lei muda, tornando mais difíceis os critérios da aposentadoria. Você que está aposentado tem direito adquirido. O ato jurídico perfeito, né, que reúne todos os requisitos para sua existência e validade, a lei também não pode prejudicar. A coisa julgada, que é uma decisão do juiz que não cabe mais nenhum recurso, tudo isso não pode sofrer mudanças posteriores, né? A lei não prejudica por conta da segurança jurídica das pessoas. A Constituição garante ainda o Tribunal do Júri. Gente, o Tribunal do Júri é o tribunal competente para julgar os crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida. Então, vocês já viram aí na televisão júris famosos, né? Por exemplo, o da Suzane Richthofen, né? O caso lá do goleiro Bruno, dentre outros, casal Nardoni. As pessoas que cometem crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida, elas são julgadas, né, por 7 jurados, que são cidadãos, membros aí, né, da mesma comunidade em que elas vivem. A Constituição garante, então, o Tribunal do Júri. Quais que são os crimes contra a vida que, se forem cometidos de forma intencionais, vão para o júri, ó? O homicídio, a instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, o infanticídio, que é quando a mãe, sob a influência do estado puerperal, né, mata o filho durante o parto ou logo após, e o aborto. Todos esses vão a júri. Temos as características do Tribunal do Júri, né, que é a plenitude da defesa. O réu, o acusado, pode usar todos os meios que o direito permite para se defender, né, o sigilo das votações, a votação no Tribunal do Júri é sigilosa, e a soberania dos vereditos, no sentido de que o juiz que está ali, ele só preside, conduz a sessão, né? A decisão é dos jurados, o que eles entenderem, né, é o que vai prevalecer, seja condenando ou seja absolvendo o réu. O artigo 5º também traz para nós o princípio da anterioridade da lei penal. O que é isso? Ele fala que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a pessoa só pode ser acusada pela prática de um crime se antes dela incorrer na prática aquilo já estiver previsto na lei como crime. E a lei penal, uma vez que a lei muda, dando para o réu um tratamento mais severo diante de um crime que ele cometeu, essa lei penal que é mais prejudicial, pior, não retroage no tempo para prejudicar o réu.
Agora, se a pessoa comete um crime e a lei muda no sentido de melhorar a situação dele, de atenuar a sua situação, essa lei nova, mais benéfica para o réu, volta no tempo e atinge a sua conduta. Por quê? É a irretroatividade da lei penal mais severa ou retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei só volta no tempo para beneficiar, para melhorar a situação do réu. Ou seja, na prática, vai sempre valer a lei que for mais benéfica para o réu quando a lei muda. Aí, a Constituição apresenta para nós os crimes inafiançáveis no Brasil, aqueles crimes que não cabe pagamento de fiança, não cabe liberdade provisória por fiança para o réu ser solto. O racismo, que está na Lei 7.716 de 89, a tortura, que está na Lei 9.455 de 97, o tráfico de drogas, o terrorismo. Tem lei sobre tráfico de drogas, tem videoaula aqui, vou colocar o link para vocês de todas essas videoaulas que eu estou mencionando. A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Coloquei aqui que não tem regulamentação específica, mas hoje em dia já tem. Artigo 359-L e 359-M do Código Penal. É porque eu editei no slide, mas pelo visto não salvou. A lei dos crimes hediondos. Todos esses, né, os crimes hediondos, são crimes inafiançáveis no Brasil. O réu não pode obter a sua liberdade pagando fiança. E a gente tem os crimes imprescritíveis no Brasil, aqueles que não importa o tempo que passar, o Estado sempre vai conservar o direito de punir o autor desses crimes, né? O Estado não perde o direito de punir o autor do crime pelo decurso do tempo. Só temos 2 crimes imprescritíveis no Brasil, o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático, né? O golpe de Estado. Tortura prescreve, os outros crimes todos prescrevem, né? Os imprescritíveis são só esses. Aí, coloquei aqui para vocês um resuminho, né? O racismo, a tortura, o tráfico de drogas, porque a Constituição fala entorpecentes, mas hoje a gente fala drogas. O terrorismo e a ação de grupos armados e os hediondos são inafiançáveis. A pena, aí a gente tem um princípio no direito penal que é o princípio da pessoalidade da pena. A pena nunca passa da pessoa do condenado. Então, se o sujeito cometeu um crime e ele morreu, os herdeiros dele não vão ter que terminar de cumprir a pena, o tempo que faltava da pena para ele, não. A pena não passa da pessoa do condenado, ok? A pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, né? De acordo com a idade, de acordo com o sexo, né? De acordo com a gravidade do delito. Então, a ideia é separar as pessoas que estão cumprindo pena. Tudo isso está no artigo 5º, gente. O artigo 5º fala também que tem que ser adotado na prática a individualização da pena. Então, o juiz fixa para cada réu, né, para cada condenado, o juiz vai fixar uma pena, levando em conta, né, a condição pessoal e as características, né, a situação em que o crime foi cometido. Aí, quais penas que são permitidas no Brasil? A Constituição permite a pena de prisão, que vocês conhecem, que é a privação e restrição de liberdade, o perdimento de bens, geralmente nos crimes de lavagem de dinheiro, essa é uma das penas, né? Perder os bens que são produto da ação que você adquiriu com a ação criminosa, você perde para o Estado. A multa também é um tipo de pena, a prestação social alternativa, por exemplo, pagar uma cesta básica, fazer um trabalho comunitário, né, num hospital, numa creche, e a suspensão e interdição de direitos. Por exemplo, você ficar com a carteira de motorista suspensa, né, dentre outros. São penas permitidas no Brasil. E quais que são, né, conforme o artigo 5º, os tipos de pena proibidos no Brasil? No Brasil não pode ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né, com base lá no Código Penal Militar e tudo. No Brasil não pode ter pena de prisão perpétua, não pode ter pena de trabalhos forçados, não pode ter pena de banimento. O que é o banimento? É a expulsão de um nacional do seu país de origem. No Brasil não tem. E não pode ter nenhum tipo de pena cruel. Ainda, né, dentro do artigo 5º, ele apresenta para nós uma série de... Continua falando, né, sobre os direitos do preso, do acusado de crime. Então, de acordo com o artigo 5º, ele tem o direito de permanecer calado, sendo assegurado para o acusado a assistência da família e do advogado. O acusado de crime tem direito ao respeito à sua integridade física e moral, tem o direito de não permanecer preso quando a lei admite liberdade provisória,
com ou sem fiança, tem o direito à identificação dos responsáveis, né, pela sua prisão ou pelo seu interrogatório. Quando uma pessoa é presa, gente, a prisão e o local onde ela se encontra deverão ser informados, né, o juiz de plantão, o juiz competente e a família do preso ou uma pessoa por ele indicada, que pode ser o advogado. Quando uma pessoa é presa ilegalmente, isso chega ao conhecimento do juiz, a Constituição fala que a prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada pelo juiz e a presidiária tem o direito de permanecer com seu filho durante o período de amamentação, pelo menos 6 meses. Ainda dentro do artigo 5º, já estamos caminhando para a reta final, a Constituição fala sobre o devido processo legal, que é o direito que uma pessoa tem de antes de que seja definido, né, sobre a sua liberdade, sobre os seus bens, é o direito da pessoa ser regularmente processada, né? Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. É o direito da pessoa ser processada. Por que ser processado é um direito antes de você perder sua liberdade ou seus bens? Porque aí você vai ter o contraditório e a ampla defesa. Você vai poder, durante o processo, se defender e apresentar a sua versão dos fatos. No direito brasileiro, gente, não são admitidas provas obtidas por meios ilícitos. Então, prova roubada, forjada, né, testemunha comprada, nenhum tipo, o direito penal brasileiro, né, a Constituição está lá nos incisos do artigo 5º, não são admitidas provas obtidas por meios ilícitos. Todo mundo é inocente, né, até que se prove o contrário, então o sujeito ele é presumidamente inocente até que haja uma sentença do juiz condenando ele, sentença essa que não cabe mais nenhum recurso. As hipóteses de prisão, né, a prisão só é permitida no Brasil em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz, ok? A prisão civil, pode ter prisão por dívida no Brasil? A Constituição traz duas situações, do devedor de alimentos e do depositário infiel. Só que na prática não tem mais a do depositário infiel. O depositário é uma pessoa que recebe da justiça o encargo de guardar um bem. Quando ele não devolvia, tinha prisão para ele. Mas por conta do Pacto de São José da Costa Rica, que virou até súmula vinculante, hoje não tem mais. Está lá na Constituição, mas a letra morta na lei. Só pode ter prisão por dívida no caso do devedor de alimentos, né? A dívida por pensão alimentícia. E por fim, para a gente poder finalizar, a Constituição traz os remédios constitucionais, que são garantias que as pessoas vão poder fazer uso quando seus direitos são violados na prática. Eu fiz uma aula bem completa disso, vou colocar o link aqui embaixo, se você quiser se aprofundar melhor, mas basicamente o habeas corpus é o remédio constitucional para garantir a liberdade de locomoção, o habeas data para garantir o direito de obter informações por parte dos bancos de dados públicos, né, de obter e de retificar informações, o mandado de segurança é a ação constitucional, o remédio constitucional que cabe em caso de ilegalidade ou de abuso de poder. O mandado de injunção, né, é para falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos. E a ação popular é quando alguma autoridade está cometendo, né, está violando o meio ambiente, né, o patrimônio público, a moralidade administrativa. Então, são remédios, são ações que o cidadão, no caso da ação popular, a pessoa tem que estar em pleno uso e gozo dos seus direitos políticos, né? O habeas corpus pode ser para todo mundo. Então, eu explico isso melhor na aula de remédios constitucionais. Gente, não é para a gente ver o artigo 5º inteiro, mas eu acredito que eu tenha contemplado os pontos mais importantes que caem em prova. Pode reassistir pausando, anotando, conferindo aí na Constituição. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e até mais.